Olá pessoal, aqui é Júnior Orozco da Fortune Investments e hoje eu queria falar para vocês da nossa participação na COP30, que cada dia está se aproximando mais, a infraestrutura lá em Belém está cada vez ficando mais adequada à nossa participação e nós estamos com um grande planejamento, porque iremos levar para lá projetos de crédito de carbono já realizados aqui no Brasil, projetos de crédito de carbono de outros lugares, vamos levar projetos inovadores de redução de emissão para apresentar na COP30 como solução de remoção permanente de carbono, como é o biochar. Então, agora que já estamos perto da nossa participação efetiva da COP30, gostaria muito que vocês acompanhassem todo esse processo, todos esses modelos de negócio que a gente vai apresentar lá para que o mercado de sustentabilidade no Brasil seja cada vez mais respeitado e olhado como um mercado rentável para que todas as pessoas que acreditam que é necessário a gente reduzir as emissões em função de todo o avanço da crise climática que a gente está vivendo. Vejam aí os Estados Unidos debaixo d'água de novo, Rio Grande do Sul, o Amazonas agora que antes secou, agora também está debaixo d'água. Como as crises climáticas estão se avolumando, todos esses temas cada vez ficam mais presentes no dia a dia das pessoas. Então acompanhe nossos posts, acompanhe nosso canal, siga nossas recomendações, porque de fato a COP30 vai ser um evento chave de mudança de paradigma aqui no Brasil e no mundo, se Deus quiser, com grandes resoluções e com grandes propósitos para que a crise climática possa ser reduzida no mundo. Quanto vale um crédito de carbono? Quanto é que se paga num crédito de carbono? Porque com a regulação do mercado, esses preços tendem a variar por causa do aumento de demanda. Então eu trouxe para vocês hoje aqui uma tela, né, com os créditos de carbono do mundo todo, falando aqui do crédito de carbono da União Europeia, da Inglaterra, da Califórnia, da Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, China e aqui alguns mercados que são os mercados que a gente chama de voluntário, que é o que o Brasil é ainda antes da regulação, porque quando o mercado é voluntário, as pessoas não precisam necessariamente neutralizar suas emissões. Quando ele passa a ser regulado, o governo cobra que as emissões sejam neutralizadas. Então isso aumenta a demanda e aumenta o valor dos créditos de carbono. Agora, cada crédito também tem um tipo de avaliação, um tipo de certificação e esses créditos acabam tendo uma variação muito grande. Então o preço no Brasil varia entre 5 e 10 dólares, mas você vê que no mercado global chega a 70 euros, né, quando a gente está falando do mercado europeu. Então a gente tem muito que a gente ainda aprender e ensinar sobre como valorizar os nossos créditos de carbono. Eu quero dar uma dica para vocês, porque esse aqui é um produto chamado biochar. Esse biochar é o resíduo do lixo urbano e da cana-de-açúcar que foi tratado para fazer regeneração do solo. Esse biochar, quando enterrado para fazer regeneração de solo, ainda gera 3 créditos de carbono por tonelada e a média deste preço do crédito de carbono do biochar é 150 dólares. Então, nós temos muito ainda a evoluir com o mercado de carbono e os preços vão variar de acordo com a qualidade dos nossos créditos, que hoje, inclusive, após a COP do Azerbaijão, começou a ser trabalhado essa questão de qualificação dos créditos de carbono que a Fortune já faz aqui há algum tempo. Então, se você quiser saber mais de um crédito de carbono específico, seja ele da energia, seja ele da preservação florestal, seja ele de alguma cultura, você pode entrar em contato com os nossos especialistas que nós estamos prontos para te atender.
Nós já falamos sobre esse certificado de descarbonização da pessoa física que eu fiz para que eu tornasse uma pessoa carbono neutro por um ano. E agora é uma novidade para 2025. Nós aqui na Fortune vamos comercializar os créditos de carbono para neutralizar as suas emissões. Não só na pessoa física, mas no seu negócio. Então, é muito importante que vocês possam perceber que isso tem uma seriedade muito grande, porque isso aqui é amparado pelas normas internacionais, pela ONU. Nós na Fortune somos autorizados a descarbonizar a sua atividade, tanto na pessoa física, quanto na jurídica, quanto na operação do seu negócio. Então esse é um produto novo que a Fortune vai entregar para você, neutralizando as suas emissões e botando dinheiro do bolso dos nossos investidores. O que a gente coloca no nosso conceito de investimento é que o investimento não pode estar na tua rúbrica despesa do balanço. Eu não posso preservar o meio ambiente colocando no meu balanço que ele é uma despesa que eu tenho na minha empresa para preservar a arvorezinha, salvar as baleias. Não é nada disso. A gente tem que colocar o seguinte, que ele está na rúbrica de receita do balanço. E o crédito de carbono serve para isso, porque eu tenho que colocar ele na posição estratégica da minha empresa para dizer que ele agrega uma nova receita. Ele traz um novo modelo de receita fora do meu negócio. Olá pessoal, aqui é Júnior Orozco da Fortune Investments. Queria trazer hoje aqui uma grande novidade para vocês que investem com crédito de carbono. Nós que somos pioneiros aí na tratativa desses créditos de carbono como ativos financeiros, queremos falar para vocês do registro desses créditos de carbono na B3. Desde o início a gente sempre veio falando da oportunidade de construir fundos de investimento com crédito de carbono, fundos verdes, que podem ser instrumentos de mercado para que a gente possa fazer neutralização, compensação das nossas emissões e, muito mais do que isso, podem ser instrumentos de renda para que quem investe no meio ambiente possa ter o seu balanço alicerçado na questão receitas pela valorização dos créditos de carbono. Nós já temos, através da Dow Jones, um referencial de preços de créditos de carbono por vintage, por modelo de certificação, se é por preservação de floresta, reflorestamento, energia. E para você que é nosso investidor, isso é muito importante, é muito relevante, por isso a gente trouxe essa informação de primeira mão. Você já pensou que o crédito de carbono pode ser mais do que uma solução ambiental? É muito importante que a gente possa enxergar o crédito de carbono, obviamente com um instrumento de neutralização e de redução das emissões que o planeta tanto precisa. Mas nós aqui na Fortune temos uma missão dentro da nossa estratégia de preservação ambiental, que é colocar para que o empresário enxergue o crédito de carbono também como um ativo financeiro, porque ele é um ativo financeiro, ele é negociado em bolsa, ele serve para que você possa performar o seu capital e, muito mais do que isso, nós sempre colocamos aqui uma estratégia que a gente repete e repete,
que o crédito de carbono, os ativos ambientais, a preservação ambiental, ela tem que estar no balanço do lado das receitas das empresas, não nas despesas. Porque enquanto ele estiver nas despesas, nós sempre vamos ter uma preservação ambiental meia boca. Porque, de fato, quando o cinto aperta, as empresas param de preservar. Se a gente tiver o crédito de carbono como ativo financeiro do lado das receitas do nosso balanço, nós nunca vamos parar de investir no meio ambiente, porque isso dá dinheiro para você, empresário. US$ 1 bilhão. Este é o investimento que o Brasil anunciou agora na Assembleia da ONU para o Fundo de Florestas Tropicais. Isso é muito importante e muito relevante para a nossa economia verde e para mostrar a relevância do Brasil nesse cenário de sustentabilidade. O Brasil, que este ano cedia a COP30, espera anunciar já na COP cerca de US$ 25 bilhões para este fundo de preservação permanente das florestas tropicais. E é muito importante que nós sejamos os pioneiros nesse trabalho, sejamos os precursores deste trabalho, para que sempre o Brasil esteja na vanguarda dessa questão da sustentabilidade para o mundo. Porque, como nós já falamos anteriormente, o Brasil é o maior produtor de ativos ambientais do planeta e é quem sustenta o clima no planeta. Nós da Fortune estamos muito orgulhosos deste pioneirismo, porque há muito tempo a gente vem defendendo essa tese de que os créditos de carbono, os ativos ambientais, podem transformar o Brasil na maior potência econômica do mundo. Então, você que acredita nos ativos ambientais, acredita nos investimentos sustentáveis, venha com a gente, procure nosso time, procure a Fortune Investment e perpetue o seu capital com alto rendimento.
É oficial. Hoje, a Fortune forma uma grande parceria com uma das mais importantes bolsas de valores do mundo, a B3. Nossos créditos de carbono, nossos produtos de investimento, hoje estão comunicáveis nessa plataforma. Eu vou mostrar para vocês hoje como acessar os créditos de carbono da Fortune listados na plataforma B3. Então hoje a gente tem aqui a B3, né, que é a Bolsa de Valores do Brasil, e nossos créditos de carbono estão aqui hoje relacionados e comunicáveis na plataforma B3. Cada um dos créditos que a gente adquiriu na plataforma Verra, hoje a gente disponibiliza na B3 para dar mais transparência, mais integridade para você, investidor, que gosta do mercado de sustentabilidade e quer consultar a integridade dos seus produtos de investimento. Então, quando a gente olha na plataforma, a gente consegue acessar os dados dos projetos, os vintages, que são os anos de emissão de cada um desses créditos, e a gente tem a comunicabilidade dele com o mercado financeiro. Então essa é uma grande conquista, é um pioneirismo, é a vanguarda da Fortune dos produtos de investimentos sustentáveis, porque nós somos a única empresa brasileira, além de listados na plataforma Verra, também na plataforma B3. Venha você também fazer parte desse time de investimentos sustentáveis com a Fortune e agora com a B3.
pegadas como vestígios de sua passagem. Seus olhos dourados brilham intensamente, refletindo a sabedoria ancestral de um caçador supremo. Quando a fome aperta, a onça-pintada sai de sua toca pronta para a caça. Com passos calculados e silenciosos, ela se aproxima de sua presa, confiante em sua destreza e astúcia. Seu instinto afiado e paciência implacável garantem o sucesso de suas investidas. Embora tenha a fama de caçadora solitária, a onça-pintada é uma mãe zelosa. Ela cuida de seus filhotes com dedicação, ensinando-lhes os segredos da sobrevivência na selva e protegendo-os com ferocidade. Sob seu olhar atento, os filhotes aprendem a arte da caça e a importância de respeitar a natureza implacável. Por que os créditos de carbono têm preço diferente? Os créditos de carbono são projetos de certificação de retirada dos gases de efeito estufa da atmosfera. Então, cada projeto tem a sua complexidade. Uns cuidam da comunidade, do entorno, para que elas possam ajudar a preservar aquela mata, por exemplo, que a gente está gerando crédito de carbono. Outros são de geração de energia renovável. Então, esses créditos de carbono também têm um certo valor e eles acabam tendo uma adicionalidade de acordo com o tipo de região que eles estão sendo explorados, como é que eles estão sendo utilizados para que não se use a energia mais suja, que é a térmica. Então, os créditos de carbono eles variam de acordo com a complexidade de cada projeto e a adicionalidade de projetos que fazem que um crédito de carbono seja mais valioso do que o outro. Então, isso é bastante perguntado para nós no dia a dia e é importante que a gente possa explicar para a população como que é a valoração do crédito de carbono. Tem a questão da demanda também. Quando a demanda sobe muito, o crédito de carbono acaba subindo de preço. E quando a demanda cai, como tudo, ele também acaba descendo um pouco de preço. Mas a volatilidade e a quantificação do valor do crédito de carbono é basicamente em cima da complexidade de cada projeto. Esses mamíferos sociais e aquáticos, os maiores roedores do mundo, adaptaram-se perfeitamente à várzea. Navegando habilmente entre águas rasas e ilhas flutuantes de vegetação, as capivaras possuem patas palmadas, onde os dedos são unidos por membranas, formando uma espécie de palmilha, permitindo que esses animais se movam com facilidade pela água. Nas margens dos rios e lagos inundados da Amazônia, a capivara destaca-se com sua aparência dócil e comportamento sereno. Ela personifica a harmonia e tranquilidade nos ambientes aquáticos onde habita. Parecendo uma mistura entre um roedor e um pequeno hipopótamo, sua pelagem densa e áspera, variando em tons de marrom, oferece proteção contra os desafios da vida selvagem. Seus olhos expressivos revelam uma calma interior, enquanto suas orelhas estão sempre atentas aos sons da natureza e aos perigos ao redor, pois são uma das presas preferidas das onças pintadas. Na vasta e misteriosa Amazônia, onde a vida se revela em cada canto, habita uma das serpentes mais impressionantes do planeta, a sucuri, também conhecida como anaconda. Imponente e grandiosa, a sucuri reina nas águas calmas dos rios e lagos, exibindo um corpo maciço e robusto que pode chegar a até 9 metros de comprimento. Sua espessura é surpreendente, impressionando todos que a observam.
sua musculatura poderosa e habilidades excepcionais de natação para se aproximar de suas vítimas sem ser notada. Sua pele, adornada com padrões cintilantes e multicoloridos, brilha à luz do sol filtrada pelas árvores, conferindo-lhes uma beleza ao mesmo tempo sinistra e fascinante, além de uma camuflagem eficaz entre as sombras. Seus olhos pequenos e penetrantes vigiam o ambiente com uma frieza calculista. O crédito de carbono só é gerado quando a gente tem floresta preservada. Isso está errado. A gente pode gerar crédito de carbono com energia, gerar crédito de carbono com transição energética, e tem uma série de modelos de geração de crédito de carbono que a gente ao longo do tempo vai explicar aqui para você. E sempre me perguntam se o crédito de carbono só pode ser gerado por grandes corporações. Não. O crédito de carbono pode ser gerado em pequenas propriedades, em pequenas produções agrícolas, e vários tipos de crédito de carbono podem ser alavancados através de projetos específicos que a gente aprova no organismo certificador, valida e aí emite o crédito de carbono. E eu quero falar ainda sobre o crédito de carbono como ativo financeiro, onde você, pessoa física, pode investir nele e também pode comprar o crédito de carbono para compensar ou neutralizar as emissões de algum equipamento que você tem, um carro, um equipamento agrícola, e você pode fazer a compensação dessas emissões através desses créditos de carbono adquiridos por você, pessoa física. Olá pessoal, aqui é Júnior Orozco da Fortune Investments e hoje eu queria falar para vocês da nossa participação na COP30, que cada dia está se aproximando mais, a infraestrutura lá em Belém está cada vez ficando mais adequada a nossa participação e nós estamos com um grande planejamento, porque iremos levar para lá projetos de crédito de carbono já realizados aqui no Brasil, projetos de crédito de carbono de outros lugares, vamos levar projetos inovadores de redução de emissão para apresentar na COP30 como solução de remoção permanente de carbono, como é o biochar. Então, agora que já estamos perto da nossa participação efetiva da COP30, gostaria muito que vocês acompanhassem todo esse processo, todos esses modelos de negócio que a gente vai apresentar lá para que o mercado de sustentabilidade no Brasil seja cada vez mais respeitado e olhado como um mercado rentável para que todas as pessoas que acreditam que é necessário
a gente reduzir as emissões em função de todo o avanço da crise climática que a gente está vivendo, vejam aí os Estados Unidos debaixo d'água de novo, Rio Grande do Sul, o Amazonas agora que antes secou, agora também está debaixo d'água. Como as crises climáticas estão se avolumando, todos esses temas cada vez ficam mais presentes no dia a dia das pessoas. Então acompanhe nossos posts, acompanhe nosso canal, siga nossas recomendações, porque de fato a COP30 vai ser um evento chave de mudança de paradigma aqui no Brasil e no mundo, se Deus quiser, com grandes resoluções e com grandes propósitos para que a crise climática possa ser reduzida no mundo. Quanto vale um crédito de carbono? Quanto é que se paga num crédito de carbono? Porque com a regulação do mercado, esses preços tendem a variar por causa do aumento de demanda. Então eu trouxe para vocês hoje aqui uma tela, né, com os créditos de carbono do mundo todo, falando aqui do crédito de carbono da União Europeia, da Inglaterra, da Califórnia, da Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, China, e aqui alguns mercados que são os mercados que a gente chama de voluntário, que é o que o Brasil é ainda antes da regulação, porque quando o mercado é voluntário, as pessoas não precisam necessariamente neutralizar suas emissões. Quando ele passa a ser regulado, o governo cobra que as emissões sejam neutralizadas. Então isso aumenta a demanda e aumenta o valor dos créditos de carbono. Agora, cada crédito também tem um tipo de avaliação, um tipo de certificação, e esses créditos acabam tendo uma variação muito grande. Então o preço no Brasil varia entre 5 e 10 dólares, mas você vê que no mercado global chega a 70 euros, né, quando a gente está falando do mercado europeu. Então a gente tem muito que a gente ainda aprender e ensinar sobre como valorizar os nossos créditos de carbono. Eu quero dar uma dica para vocês, porque esse aqui, ó, é um produto chamado biochar. Esse biochar é o resíduo do lixo urbano e da cana-de-açúcar que foi tratado para fazer regeneração do solo. Esse biochar, quando enterrado para fazer regeneração de solo, ainda gera 3 créditos de carbono por tonelada, e a média deste preço do crédito de carbono do biochar é 150 dólares. Então, nós temos muito ainda a evoluir com o mercado de carbono, e os preços vão variar de acordo com a qualidade dos nossos créditos, que hoje, inclusive, após a COP do Azerbaijão, começou a ser trabalhado essa questão de qualificação dos créditos de carbono que a Fortune já faz aqui há algum tempo. Então, se você quiser saber mais de um crédito de carbono específico, seja ele da energia, seja ele da preservação florestal, seja ele de alguma cultura, você pode entrar em contato com os nossos especialistas, que nós estamos prontos para te atender. Nós já falamos sobre esse certificado de descarbonização da pessoa física que eu fiz para que eu tornasse uma pessoa carbono neutro por um ano, e agora é uma novidade para 2025. Nós aqui na Fortune vamos comercializar os créditos de carbono para neutralizar as suas emissões, não só na pessoa física, mas no seu negócio. Então é muito importante que vocês possam perceber que isso tem uma seriedade muito grande, porque isso aqui é amparado pelas normas internacionais, pela ONU. Nós na Fortune somos autorizados a descarbonizar a sua atividade, tanto na pessoa física, quanto na jurídica, quanto na operação do seu negócio. Então esse é um produto novo que a Fortune vai entregar para você, neutralizando as suas emissões e botando dinheiro do bolso dos nossos investidores. O que a gente coloca no nosso conceito de investimento é que o investimento não pode estar na tua rúbrica despesa do balanço. Eu não posso preservar o meio ambiente colocando no meu balanço que ele é uma despesa que eu tenho na minha empresa para preservar a arvorezinha, salvar as baleias. Não é nada disso. A gente tem que colocar o seguinte, que ele está na rúbrica de receita do balanço. E o crédito de carbono serve para isso, porque eu tenho que colocar ele na posição estratégica da minha empresa para dizer que ele agrega uma nova receita. Ele traz um novo modelo de receita fora do meu negócio.
Olá pessoal, aqui é Júnior Orozco da Fortune Investments. Queria trazer hoje aqui uma grande novidade para vocês que investem com crédito de carbono. Nós que somos pioneiros aí na tratativa desses créditos de carbono como ativos financeiros, queremos falar para vocês do registro desses créditos de carbono na B3. Desde o início a gente sempre veio falando da oportunidade de construir fundos de investimento com crédito de carbono, fundos verdes, que podem ser instrumentos de mercado para que a gente possa fazer neutralização, compensação das nossas emissões e, muito mais do que isso, podem ser instrumentos de renda para que quem investe no meio ambiente possa ter o seu balanço alicerçado na questão receitas pela valorização dos créditos de carbono. Nós já temos, através da Dow Jones, um referencial de preços de créditos de carbono por vintage, por modelo de certificação, se é por preservação de floresta, reflorestamento, energia. E para você que é nosso investidor, isso é muito importante, é muito relevante, por isso a gente trouxe essa informação de primeira mão. Você já pensou que o crédito de carbono pode ser mais do que uma solução ambiental? É muito importante que a gente possa enxergar o crédito de carbono, obviamente com um instrumento de neutralização e de redução das emissões que o planeta tanto precisa. Mas nós aqui na Fortune temos uma missão dentro da nossa estratégia de preservação ambiental, que é colocar para que o empresário enxergue o crédito de carbono também como um ativo financeiro, porque ele é um ativo financeiro, ele é negociado em bolsa, ele serve para que você possa performar o seu capital e, muito mais do que isso, nós sempre colocamos aqui uma estratégia que a gente repete, que o crédito de carbono, os ativos ambientais, a preservação ambiental, ela tem que estar no balanço do lado das receitas das empresas, não nas despesas, porque enquanto ele estiver nas despesas, nós sempre vamos ter uma preservação ambiental meia boca, porque, de fato, quando o cinto aperta, as empresas param de preservar. Se a gente tiver o crédito de carbono como ativo financeiro do lado das receitas do nosso balanço, nós nunca vamos parar de investir no meio ambiente, porque isso dá dinheiro para você, empresário. $1 bilhão. Este é o investimento que o Brasil anunciou agora na Assembleia da ONU para o Fundo de Florestas Tropicais. Isso é muito importante e muito relevante para a nossa economia verde e para mostrar a relevância do Brasil nesse cenário de sustentabilidade. O Brasil, que este ano cedia a COP30, espera anunciar já na COP cerca de $25 bilhões para este fundo de preservação permanente das florestas tropicais. E é muito importante que nós sejamos os pioneiros nesse trabalho, sejamos os precursores
deste trabalho para que sempre o Brasil esteja na vanguarda dessa questão da sustentabilidade para o mundo, que, como nós já falamos anteriormente, o Brasil é o maior produtor de ativos ambientais do planeta e é quem sustenta o clima no planeta. Nós da Fortune estamos muito orgulhosos deste pioneirismo, porque há muito tempo a gente vem defendendo essa tese de que os créditos de carbono, os ativos ambientais, podem transformar o Brasil na maior potência econômica do mundo. Então, você que acredita nos ativos ambientais, acredita nos investimentos sustentáveis, venham com a gente, procure nosso time, procure a Fortune Investment e perpetue o seu capital com alto rendimento. Essas árvores colossais, verdadeiros gigantes da floresta, crescem em alturas vertiginosas, parecendo tocar o céu. Entre elas, encontram-se espécies icônicas, como a seringueira e a castanheira, que podem viver por séculos. Suas cascas robustas acumulam anéis de crescimento que narram silenciosamente a história do ambiente em que se desenvolveram, marcando eventos climáticos e ecológicos ao longo do tempo. Neste cenário magnífico, onde o tempo parece desacelerar e a vida segue um ritmo próprio, encontramos a fascinante preguiça. Este ser emblemático da floresta tropical, com sua expressão serena e modos contemplativos, personifica a tranquilidade e a perfeita adaptação ao ambiente arbóreo. Cobertas por uma pelagem esponjosa, as preguiças são especialistas em viver nas alturas das copas das árvores. Suas garras afiadas e membros fortes são ideais para se pendurarem nos galhos, permitindo-lhes mover-se com uma graça majestosa entre a folhagem densa. Apesar do nome, as preguiças são altamente eficientes na sobrevivência, utilizando suas habilidades de camuflagem para se esconderem de predadores. Elas passam a maior parte do tempo dormindo bem no alto, recarregando suas energias nas copas das árvores, onde o perigo é menor. Compartilhando as alturas com as preguiças, encontramos as araras, aves graciosas que adornam a floresta com suas plumagens vibrantes e voos elegantes. É oficial. Hoje, a Fortune forma uma grande parceria com uma das mais importantes bolsas de valores do mundo, a B3. Nossos créditos de carbono, nossos produtos de investimento, hoje estão comunicáveis nessa plataforma. Eu vou mostrar para vocês hoje como acessar os créditos de carbono da Fortune listados na plataforma B3. Então hoje a gente tem aqui a B3, né, que é a Bolsa de Valores do Brasil, e nossos créditos de carbono estão aqui hoje relacionados e comunicáveis na plataforma B3. Cada um dos créditos que a gente adquiriu na plataforma Verra, hoje a gente disponibiliza na B3 para dar mais transparência, mais integridade para você, investidor, que gosta do mercado de sustentabilidade e quer consultar a integridade dos seus produtos de investimento. Então, quando a gente olha na plataforma, a gente consegue acessar os dados dos projetos, os vintages, que são os anos de emissão de cada um desses créditos, e a gente tem a comunicabilidade dele com o mercado financeiro. Então essa é uma grande conquista, é um pioneirismo, é a vanguarda da Fortune dos produtos de investimentos sustentáveis, porque nós somos a única empresa brasileira, além de listados na plataforma Verra, também na plataforma B3. Venha você também fazer parte desse time de investimentos sustentáveis com a Fortune e agora com a B3. Vivendo em bandos familiares, as araras formam laços duradouros.
perfeita harmonia. Com plumagens que variam do azul celeste ao amarelo dourado, do verde esmeralda ao vermelho rubi, cada arara é uma obra-prima da natureza, uma explosão de cores que ilumina a floresta. Entre os galhos e folhas dessa imensa selva, desliza o ágil e encantador macaco-aranha. Com seu corpo esguio e elegante, coberto por uma pelagem marrom e preta com reflexos dourados, ele se movimenta com uma destreza impressionante. Utilizando sua longa cauda como um quinto membro, o macaco-aranha navega com habilidade entre os galhos em busca de alimento. Sua dieta é predominantemente frugívora, composta por frutas maduras e suculentas, mas ele também consome folhas, insetos e pequenos vertebrados quando necessário. Os olhos expressivos do macaco-aranha revelam uma inteligência aguçada, permitindo-lhes observar com atenção os mínimos detalhes do ambiente ao redor, incluindo a presença dos coloridos tucanos. Com suas cores vibrantes e características únicas, os tucanos são verdadeiros ícones das florestas tropicais da América do Sul. Essas aves encantam com sua beleza e comportamento cativante, deixando uma impressão significativa em todos aqueles que têm o privilégio de observá-las. O que mais chama a atenção nos tucanos é seu bico extraordinário, grande e colorido. Este bico pode variar em forma, tamanho e tonalidade, dependendo da espécie. Sua leveza e funcionalidade desafiam a lógica, pois apesar de parecer pesado, é surpreendentemente leve. Além disso, auxiliam na alimentação, permitindo que os tucanos capturem e manipulem frutas grandes e de casca dura. O bico também ajuda na regulação da temperatura corporal e na comunicação entre os membros do grupo. As penas desses fascinantes pássaros reluzem sob o sol, criando um espetáculo de cores que parece ter saído de um sonho. No chão da floresta, cada passo é marcado pela presença da onça-pintada, o predador mais temido da Amazônia. Com seu corpo composto por puro músculo, ela é um exemplo de força e agilidade, caçando com precisão e eficiência. Suas patas largas e almofadadas permitem que se mova silenciosamente pela mata, deixando apenas pegadas como vestígios de sua passagem. Seus olhos dourados brilham intensamente, refletindo a sabedoria ancestral de um caçador supremo. Quando a fome aperta, a onça-pintada sai de sua toca pronta para a caça. Com passos calculados e silenciosos, ela se aproxima de sua presa, confiante em sua destreza e astúcia. Seu instinto afiado e paciência implacável garantem o sucesso de suas investidas. Embora tenha a fama de caçadora solitária, a onça-pintada é uma mãe zelosa. Ela cuida de seus filhotes com dedicação, ensinando-lhes os segredos da sobrevivência na selva e protegendo-os com ferocidade. Sob seu olhar atento, os filhotes aprendem a arte da caça e a importância de respeitar a natureza implacável.
Por que os créditos de carbono têm preço diferente? Os créditos de carbono são projetos de certificação de retirada dos gases de efeito estufa da atmosfera. Então, cada projeto tem a sua complexidade. Uns cuidam da comunidade, do entorno, para que elas possam ajudar a preservar aquela mata, por exemplo, que a gente está gerando crédito de carbono. Outros são de geração de energia renovável. Então, esses créditos de carbono também têm um certo valor e eles acabam tendo uma adicionalidade de acordo com o tipo de região que eles estão sendo explorados, como é que eles estão sendo utilizados para que não se use a energia mais suja, que é a térmica. Então, os créditos de carbono eles variam de acordo com a complexidade de cada projeto e a adicionalidade de projetos que fazem que um crédito de carbono seja mais valioso do que o outro. Então, isso é bastante perguntado para nós no dia a dia e é importante que a gente possa explicar para a população como que é a valoração do crédito de carbono. Tem a questão da demanda também. Quando a demanda sobe muito, o crédito de carbono acaba subindo de preço. E quando a demanda cai, como tudo, ele também acaba descendo um pouco de preço. Mas a volatilidade e a quantificação do valor do crédito de carbono é basicamente em cima da complexidade de cada projeto.
o crédito de carbono só é gerado quando a gente tem floresta preservada. Isso está errado. A gente pode gerar crédito de carbono com energia, gerar crédito de carbono com transição energética, e tem uma série de modelos de geração de crédito de carbono que a gente ao longo do tempo vai explicar aqui para você. E sempre me perguntam se o crédito de carbono só pode ser gerado por grandes corporações. Não. O crédito de carbono pode ser gerado em pequenas propriedades, em pequenas produções agrícolas, e vários tipos de crédito de carbono podem ser alavancados através de projetos específicos que a gente aprova no organismo certificador, valida e aí emite o crédito de carbono. E eu quero falar ainda sobre o crédito de carbono como ativo financeiro, onde você, pessoa física, pode investir nele e também pode comprar o crédito de carbono para compensar ou neutralizar as emissões de algum equipamento que você tem, um carro, um equipamento agrícola, e você pode fazer a compensação dessas emissões através desses créditos de carbono adquiridos por você, pessoa física. Essa dança harmônica